Gente, então vamos lá, continuando. Segundo vídeo. Agora o professor vai falar da arquitetura romana, certo? O que nós temos que saber primeiro de tudo? Que a arquitetura para os romanos ela foi considerada a arte-mãe, né? Ou seja, a principal de todas, né? Porque está ligado naquela ideia que o professor tinha comentado com vocês de uma arquitetura funcional, prática. Os romanos, eles eram funcionais, eles eram práticos. Eles herdaram isso de quem? Dos etruscos. Mas nós não podemos esquecer que eles vão apresentar para nós uma arte que vai envolver a beleza, a busca pela perfeição dos gregos, influência dos gregos. Tá? Um ponto importante dentro da arquitetura romana é que, como ela foi considerada uma arquitetura funcional, prática, considerada a arte-mãe, isso nos mostra o quê? Que eles vão trazer uma evolução muito grande, porque os romanos foram os primeiros a usar na arquitetura o concreto e o ferro. Lembra quando eu expliquei para vocês os movimentos anteriores? Como é que fala? Egito, Grécia, que os caras trabalhavam na arquitetura com blocos de pedras encaixados uns nos outros. Eram blocos de pedras, todos encaixados ali certinho. Agora na arquitetura romana, diante desta funcionalidade, você vai encontrar o quê? A presença do concreto e do ferro. Então isso vai proporcionar uma arquitetura muito mais evoluída, né? Uma arquitetura muito mais prática. Uma outra curiosidade muito legal na arquitetura vem a ser o quê? A presença disso daqui, ó, a presença dos arcos. Os arcos na arquitetura romana, eles vão desenvolver uma funcionalidade muito grande, porque através dos arcos eles conseguiram livrar os ambientes de colunas. Eles valorizaram o espaço interno, conseguindo aglomerar um número de pessoas muito grande. Porque quando a gente pega a arquitetura egípcia e grega, o que nós podemos perceber? Através do sistema arquitravado, você tinha o excesso de colunas, né? Eram blocos de pedras encaixados uns nos outros, mas isso não suportava o fluxo de pessoas. Você não conseguia ter um fluxo grande de pessoas. Agora, na arquitetura romana, por conta do arco e da abóbada, você livra o ambiente de colunas, né, e você consegue valorizar esse espaço interno. Tá, mas isso só foi possível por conta do quê? Por conta do concreto e por conta do ferro. Mas como assim um concreto? Era um concreto um pouco diferente, porque eles usavam cinzas vulcânicas. E aí você tem um concreto, né, que eles vão estar inserindo na arquitetura. Olha só, a presença do arco ela é indiscutível. Olha nessas duas imagens. Você tem alguma coluna no meio sustentando, apoiando o arco? Não, você tem as pedras que vão sendo encaixadas e aí você tem bem no meio certinho a pedra principal, né, a chave principal ali que vai travar e que vai sustentar o peso. E esse peso ele vai ser distribuído então para as paredes laterais. O que o professor quer comentar com vocês? Os romanos eles foram os primeiros a construir estradas pavimentadas. Por que estradas pavimentadas? Porque assim, gente, era fácil os caras moverem o exército de um lado para o outro. Era mais fácil você ligar o campo à cidade, arrecadação de impostos, né? Os romanos foram os primeiros a construir aquedutos. O que são aquedutos? São construções que serviam para transportar água limpa, água potável,
para as casas, para as cidades, para os termas, né? Veja nessa imagem aí, ó, a água corre nessa canaleta, né? Então, a função dos aquedutos era de fazer com que eles conseguissem transportar uma água limpa, uma água potável, né, para as casas particulares, para os termas, né? Enfim, você consegue atender a necessidade das pessoas. E tirando isso, nós vamos encontrar as casas. Os romanos, eles vão apresentar para nós dois tipos de casas, certo? Os domos e as insulas. Os domos eram casas dos patrícios, que são essas daqui, ó. Um domus romano, certo? Os domos, eles eram casas particulares, né? E estas casas romanas, estes domos, elas não tinham janelas voltadas para a rua. Por quê? Talvez pelo perigo das florestas, talvez por conta do clima, não se sabe ao certo, né? Mas a arquitetura deles não tinha essas janelas voltadas para o lado de fora. Tá, mas e daí? Como que você faz com ventilação, com corrente de ar? Como que você faz com luminosidade? Vocês estão vendo ali, ó, onde tem o número 2? Aquilo ali é chamado de implúvio. É um espaço aberto, é como se fosse um jardim de inverno, né? Ele é aberto. E aí vejam que as portas dos cômodos estão voltados para ele. Lá na parte do fundo, onde tem um gramadinho verde, aquilo ali é chamado de átrio, que faz o mesmo papel, a mesma função do implúvio. São espaços, eles são abertos, né, para que você tenha corrente de ar, para que você tenha luminosidade, né, para dentro dos cômodos ali dessa casa. E vocês estão vendo, é claro que isso daqui é uma imagem gráfica, tá? Vocês estão vendo que tem os desenhos do chão, são os mosaicos, né? Os romanos, eles trabalharam muito com os mosaicos na paginação dos pisos. E fora estes mosaicos, eles trabalharam com a pintura nas paredes, as pinturas de murais, que são chamadas de afresco. Por que ela é chamada de afresco? Porque é feita sobre uma superfície úmida. Eles passavam a massa, um gesso úmido, né? E aí eles desenhavam, eles pintavam por cima dessa superfície úmida. Então, por isso que a técnica da pintura romana, ela ficou conhecida como afresco. E essa pintura, assim como o mosaico, eles vinham decorando os ambientes, né, das casas romanas, dos domos romanos. Ó. Aí dá para ver nessa imagem que o professor está mostrando, o mosaico, a paginação do piso, né, os desenhos. Para quem não sabe, o mosaico são pequenas pedras que você pega, né, você vai juntando ali como um quebra-cabeça e você forma um desenho, ok? E a pintura nas paredes, ela é chamada de mural. Toda pintura que é feita em parede, ela traz essa terminologia, a pintura de mural, ok? Tirando os domos, o que nós vamos encontrar? As insulas, que é essa daqui. A insula, ela era uma construção unifamiliar. Várias pessoas moravam aqui, né? Como se fosse um pequeno prédio de 4, 5 andares. Veja que ela também vai ter um espaço aberto no meio, tipo um pátio, né, interno. Só que ela já é um pouco diferente dos domos, porque ela já tem janelas voltadas para fora, enfim. A diferença é que aqui ela é uma construção unifamiliar, certo? Depois nós vamos encontrar os templos. Tá? Aqui o professor colocou a imagem do Panteão Romano. Vocês sabiam que o Panteão Romano foi a primeira ideia do que nós conhecemos por igreja? Por quê? Lá no Egito e na Grécia, você tinha os templos e as pessoas importantes que tinham acesso. Aqui os romanos não. Eles construíram este templo acessível para todas as pessoas. Então, aqui dentro tinha as esculturas das divindades, dos deuses romanos.
E as pessoas vinham, visitavam, né, adoravam então a estes deuses. Então, a primeira ideia que se tem de igreja, né, como nós conhecemos hoje. Vejam que a fachada do Panteão Romano lembra muito a fachada de um templo grego, tá? As colunas aqui, é que a imagem não está tão nítida, mas as colunas são colunas que marcam o período helenístico na Grécia, ou seja, é aquela ordem coríntia. Ó, tá vendo que tem folhas no capitel? Ok? E olhando para essa imagem, você olha o teto assim, você fala, nossa, o teto dele é redondo. Sim, isso é a cúpula, beleza? E aí ela vai ser sustentada pelas paredes. E ali dentro é um vão totalmente aberto, você não tem nenhuma coluna que sustenta. Olhando bem, você fala assim, parece que está aberto ali no meio. Sim, aquilo ali é o óculo que eles chamam, tá? É uma abertura, é um diâmetro de 9 metros. Ele é aberto, não tem vidro, não tem nada. Ele é aberto. Aí você pensa assim, porra, mas tá, e daí quando chove? Não tem problema. Porque os caras desenvolveram um sistema que é isso daqui, ó. Ó o óculos, ó ele aberto, olhando uma foto de dentro. Isso daqui, ó. São tipo, nos faz lembrar de ralos, né? Que capta a água da chuva, a água pluvial. Então vai chover ali dentro. Se estiver chovendo, vai chover ali dentro, mas estes buraquinhos aqui, ó, que a gente pode ver na imagem, são responsáveis por captar a água da chuva. E são 22 espalhadas por toda a edificação, ok? E aí nós vamos encontrar também, meninos, os anfiteatros, que no caso, o mais famoso aqui é o Coliseu Romano, né? Os anfiteatros, eles vieram a ser a evolução dos teatros na Grécia. Lembra que o professor tinha falado para vocês que os teatros na Grécia, eles eram construídos nas encostas, nas montanhas, para solucionar o problema da acústica? Aqui não, aqui você já tem uma arquitetura muito mais evoluída, então agora você tem uma edificação, né, totalmente elaborada. O Coliseu Romano, gente, ele é muito imponente. Estima-se que ele conseguia comportar até 50 mil pessoas. Mas fala, hoje um estádio de futebol comporta muito mais, claro, mas olha a tecnologia que nós temos. Só que nessa época, pô, o que o cara tinha além da força humana? Era a força animal. E eles conseguiram desenvolver isso. O Coliseu Romano, então ele chegava a comportar em média 50 mil pessoas. Na imagem de cima, vocês estão vendo que tem a arquibancada e tem umas portinhas ali? São 76 pontos de acesso. Estas 50 mil pessoas conseguem transitar por estas 76 portas internas. E do lado de fora você tem 12 portões que vão dar acesso para a arquibancada. O Coliseu ele tinha um teto retrátil, que dependendo das condições climáticas eles podiam fechar ou então abrir. E nele acontecia lutas entre gladiadores e animais ferozes, a caça de animais e até batalhas navais. Vejam nesse exemplo da imagem inferior aqui. Aí você fala assim, mas pô, como que era essas batalhas naval? Era através de barcos a remo, né? Os trirremos. Eles tinham um sistema de comporta que eles conseguiam inundar a pista principal, o palco principal. E aí essas batalhas, elas então aconteciam, certo? E aí você tem, né, uma arquitetura que é impressionante. Então o que nós podemos perceber? Que os romanos, eles vão trazer, né, uma evolução em relação aos gregos. Aquilo que o professor falou para vocês. Ó, os gregos sofreram influência egípcia, mas eles se desenvolveram. Os romanos sofreram influência grega, mas eles tiveram a sua evolução. Então, assim, é essa corrente artística. Uma civilização vai influenciando a outra e eles vão, então, encontrando o seu estilo, o seu perfil. Ok?